né? Amanhã vai ser a OBA. E vamos poder usar todos os conhecimentos que construímos nesses aulões naquela prova, certo? E vai dar tudo certo. Nessa aula, nós vamos falar sobre constelações, né? Vamos falar principalmente sobre constelações e sobre propagação da luz, ok? Só que nós tivemos ontem a aula do professor Gabriel e nós vamos falar também, novamente, bem rapidamente, sobre as leis de Kepler. No último aulão, eu falei, se eu permitir aqui a entrada de mais pessoas, nós falamos sobre as leis de Kepler. Nós vamos dar uma breve pincelada em duas questõezinhas da OBA do ano passado e 2023 sobre as leis de Kepler, tá bom? Porque isso tem tudo para cair na prova deste ano, certo? E é por isso que é bom. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, ver que tem mais alguma coisa. Pessoal, também quero agradecer o apoio da Secretaria de Educação, ao professor, né, que está aqui, também está nos ajudando aqui, o professor Daniel Matias, que realmente tem muitas pessoas que não se comportam devidamente na live e acabam atrapalhando, tá bom, pessoal? Aqui nós estamos buscando apenas o conhecimento e vamos começar aqui, tá? Eu vou ser o mais breve possível, sempre focando no que importa. Então, pessoal, eu vou mudar aqui a apresentação. Ó, aqui é a parte das leis de Kepler, tá bom? Nós aprendemos na aula passada sobre o que diz as 3 leis de Kepler. As leis de Kepler são leis que elas regem, né, explicam o movimento dos astros, dos planetas em torno do Sol. Tá bom? Essa aqui é a questão de número 1 da OBA do ano passado. E tem tudo para cair novamente essa mesma questão. Porque como eu já mostrei para vocês, a OBA repete muitas questões. Literalmente, de um ano para outro, elas repetem. Então, olha só essa questão aqui. Ela diz o seguinte, questão 4. É a questão 4 da OBA de 2024. As leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Ela vale para o Sol e seus planetas, e para os planetas e seus satélites naturais ou artificiais. Então, a gente está falando aqui sobre as leis de Kepler. Primeiro ponto, as leis de Kepler, elas valem para os planetas que giram em torno do Sol, tá bom? Mas não é somente para os planetas, mas também vale para os satélites naturais e artificiais que giram em torno dos planetas. Então, por exemplo, as leis de Kepler valem também para a Lua, né, o movimento da Lua em torno da Terra. Então, vamos lá. A primeira lei, estamos lendo bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? A primeira lei de Kepler afirma que os planetas, inclusive planetas anões, giram em torno do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol num dos focos da elipse. A segunda lei de Kepler afirma o seguinte: em iguais intervalos de tempo, os planetas varrem áreas iguais. E a terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período, tá?
Ó, esse t grande aqui ao quadrado é o período. K é uma constante e A é a distância média do planeta até o Sol. Lá na aula passada, nós usamos o material do professor Alexandre Zabotti. Eu vou mostrar aqui novamente para vocês. Olha só. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse camarada aqui é o Johannes Kepler. Foi o cara que descobriu as leis de Kepler. É necessário falar novamente isso porque na última aula foram poucas pessoas que participaram, né? Comparado a de hoje. Então, ó, o Kepler, ele foi um astrônomo alemão e ele conseguiu, por meio da sua pesquisa, achar essas 3 leis de Kepler. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que diz a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler, ela diz que a trajetória do planeta em torno do Sol não é uma circunferência, mas na verdade é uma elipse. Uma elipse, pessoal, é essa figura aqui que vocês estão vendo. Ela é muito parecido com um círculo, só que ela é achatada. Então ela parece um pouco com um ovo, certo? Um ovo. O ovo não é totalmente redondo, um ovo de galinha. Ele é um pouquinho achatado. Então, ó, esse lado aqui é mais largo que esse, é mais comprido do que esse daqui. Então, ela é tipo achatada. Então, olha só, a trajetória do planeta é esse daqui. A elipse, ela tem 2 pontos especiais, que são os focos, que são essas 2 letras aqui, ó, F maiúsculo, F maiúsculo. Esses são os focos. E o Sol, ele ocupa um dos focos. Tá bom? Então, ó, aqui é um foco da elipse e o planeta Terra está, aliás, o Sol está no foco aqui dessa elipse. Tá certo? Mas muito bem. Então é isso que estabelece a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz o seguinte: imagina, ó, nós temos aqui o Sol. Imagine que você tem uma reta ligando o Sol ao planeta. Durante o movimento, o planeta vai se movendo aqui pela trajetória do Sol e aí vai varrendo essa área. Tá entendendo? Ó, imagina uma linha que liga o Sol até o planeta. Durante esse movimento aqui do planeta, essa linha vai gerando aqui uma área. Tá? Então, ó, durante o intervalo de tempo ΔT, né, um tempo T, sei lá, 2 meses, 3 meses, o planeta fez isso daqui. Varreu essa área. Imagine que posteriormente, né, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele vai, no mesmo intervalo de tempo, ele vai descrever a mesma área. É o que a segunda lei de Kepler estabelece. Tá? Pois muito bem. Agora, você percebe que esse arco aqui, ó, esse comprimento, é muito maior do que esse daqui, né? Tá certo? Essas 2 áreas aqui são iguais, só que esse comprimento é muito menor do que esse. Então, para o planeta cobrir essa área aqui, no mesmo tempo que ele cobre essa área, aqui ele tem que andar muito mais rápido. Ele tem que andar muito mais rápido para cobrir essa área. Isso significa o quê? Que neste ponto aqui, mais próximo do Sol, saiu a apresentação? Não. Ó, nesse planeta, nessa parte mais próxima do Sol, ele anda muito mais rápido do que nessa parte mais afastada. E aliás, ó, esse ponto aqui, ó, que é próximo do Sol, ele tem um nome especial, que é o periélio. Esse ponto aqui é chamado de periélio mais próximo do Sol, e o ponto mais afastado do Sol chama-se afélio. Tá ok? Então, descendo aqui, essa aqui é a segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o quadrado do período do planeta é proporcional ao cubo do raio do semi-eixo maior da sua
a órbita. O que é o semi-eixo maior? Eu sei, pessoal, que isso aqui é um pouquinho difícil, né? Infelizmente, é assim, tem que ser assim. O semi-eixo maior é este lado aqui, ó, tá? Esse aqui é o semi-eixo menor e esse aqui é o semi-eixo maior, que é o comprimento A. Então ele fala o seguinte, que o período do planeta, o que é o período? O período é o intervalo de tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol. Então, ó, isso aqui é um período, ó, dá uma volta em torno do Sol. Para a Terra é um ano, tá? 365 dias terrestres. Para os outros planetas, ou isso pode ser mais rápido ou mais devagar. Então, Júpiter, Mercúrio, Vênus, o ano lá, a duração do ano é mais rápida do que a da Terra. Agora, Júpiter, Saturno, Netuno, esses outros planetas que estão mais afastados do Sol, eles demoram mais tempo, tá certo? Então, ó, voltando aqui agora para a prova. Nós já vimos aqui as 3 leis de Newton, as 3 leis de Kepler, né? E agora nós vamos voltar aqui, ó, para aquelas questões. Já vou dar uma olhadinha no chat, viu, pessoal, para ver se tem alguma pergunta. Então, vamos lá. Então, aqui ele fala as 3 leis de Kepler. Agora, nessa última lei aqui, ele usou aqui, ó, o símbolo T grande e A. Às vezes as questões usam T grande ou P. Tudo isso aqui, ó, é período. O período da Terra é 1 ano. Tá certo? A duração para que a Terra dê uma volta em torno do Sol. E esse A aqui é a distância do planeta até o Sol, tá bom? Então, ó, vamos lá. A questão, né, da OBA, ela vai pedir para você colocar verdadeiro ou falso, tá certo? Então, ó, a primeira afirmação diz o seguinte: no periélio, a velocidade dos planetas é maior do que no afélio. Periélio, pessoal, é o ponto, ó, mais perto. É até fácil de lembrar aqui, ó, peri, então, ó, perto. O afélio é o ponto mais longe. Vocês devem lembrar que o A, ele é uma negação, né? Como, por exemplo, a palavra ateu. Então, é sem, né? Então, é uma negação. Então, é uma coisa que é afastada, é longe. Realmente, isso aqui é verdadeiro, tá? No periélio, no ponto mais perto do Sol, o planeta, ele anda mais rápido. A velocidade do planeta é mais rápido. Enquanto que no afélio, na parte mais longe do Sol, ele é mais devagar. Então, isso aqui é verdade. Segunda afirmação: como a massa dos planetas é desprezível em comparação com a massa do Sol, então o valor da constante K é praticamente o mesmo para todos os corpos do sistema solar que orbitam o Sol. Ele aqui está se referindo, eu vou dar aqui um zoom, a essa constante K aqui, ó, que aparece na terceira lei de Kepler. Então, ó, lembrando, vou apagar aqui o que eu já tinha feito antes. Esse T grande aqui é o período. É o período para o planeta dar uma volta em torno do Sol. O A é a distância do planeta até o Sol. Então, eu posso escrever assim, ó, T ao quadrado sobre A ao cubo é igual a uma constante. Então, esses caras aqui são proporcionais. O que significa isso, Jardel? Vocês já viram isso na matemática? Grandezas diretamente proporcionais. Se o A ele cresce, ó, se o A cresce, o T também cresce junto. Então, planetas que são muito distantes do Sol
tem a duração do ano muito grandes em comparação com a Terra. Agora, se o ao contrário pode também acontecer. Se o A ele diminui, né, ó, se o A diminui, o período também diminui. Então são coisas sempre proporcionais. Tá certo? Então é o seguinte, ele fala o seguinte lá naquela afirmação. Como a massa do Sol, ó, nós temos aqui a definição dessa constante K, que vale 4π ao quadrado, G, que é um número constante, ele sempre é o mesmo. M Sol é a massa do Sol e M planetas é a massa dos planetas. Só que, pessoal, ó, a massa do Sol, ele é muito maior do que a massa dos planetas. Então, é como se isso aqui, ó, fosse desprezível. Você pode desprezar a massa dos planetas e considerar apenas a massa do Sol. Tá certo? Então, ó, o que significa? Significa que essa constante K, ela é praticamente a mesma para todos os planetas. Entendeu? Então, é lembrar, essa constante K, que aparece na terceira lei de Kepler, é a mesma para todos os planetas. Então, ó, isso aqui que ele falou também está correto. Tá? Ele fala que a massa dos planetas é desprezível em comparação com a massa do Sol. Então, o valor da constante K é praticamente o mesmo para todos os corpos do sistema solar que orbitam o Sol. Isso aqui é verdade. Terceira, nos pontos P1 e P4, as velocidades dos planetas estão aumentando, mas diminuindo nos pontos P2 e P3. Considere que o astro vai passar pelos pontos P1, P2, P3 e P4. Ou seja, estou imaginando que o astro, que pode ser a Terra ou outro planeta, ele tem esse sentido aqui, ó, de propagação. Ele vai de P1, P2, P3 e P4. Pessoal, P1 e P2 estão próximos do Sol. Estão mais próximos do Sol do que P4 e P3. Então, ó, nessa região aqui, a velocidade do planeta é muito maior do que essa daqui. Ou seja, aqui eles estão acelerando, ele está acelerando, ele está ficando mais rápido, e aqui ele está ficando mais devagar. Então, essa afirmação, ela é verdadeira também, novamente, tá? Então, realmente, ó, no ponto P... Aliás, voltando aqui, ó, ele fala o seguinte, atenção, ó, no ponto P1 e P4, as velocidades dos planetas estão aumentando, mas diminuindo nos pontos P2 e P3. Então, isso aqui é verdade, porque no ponto P1, ele vai aumentando, mas depois que ele passa no ponto P2, ele vai diminuindo, até chegar aqui no ponto P3, que também diminui, e a partir do 4, ele aumenta. Então, ele aumenta em P1 e P4. É isso que está afirmando? É isso, ó. P1 e P4, as velocidades dos planetas estão aumentando, mas estão diminuindo nos pontos P2 e P3. Então, isso é verdade. Você está me entendendo? Vocês estão entendendo? Ó. Como ele está mais próximo aqui do Sol, quando ele passa do P1, ele vai aumentando. Só que depois do P2, ele já está se afastando do Sol. Então, ele vai diminuindo. Ele passa por P3, ainda diminuindo, porque por aqui é o afélio, que tem a velocidade mínima. E depois do P4, ele vai aumentando até aumentar até o máximo aqui. Tá certo? Então, essa aqui também é verdadeira. A quarta afirmação. Quanto maior o semi-eixo da elipse do planeta, maior é a duração do ano. O semi-eixo da elipse é esse daqui. Esse daqui, tá? Quanto ele for maior é a distância do planeta até o Sol. Então, eu estou falando, ó, que esse camarada aqui está aumentando. Esse A elevado ao cubo é o semi-eixo maior,
que ele praticamente é a distância do planeta até o Sol. Então, ó, se ele está aumentando, né, ó, se o A está aumentando, o T também está aumentando. E também isso aqui é verdadeiro. Se você parar para prestar atenção, assim, a 2 também é verdadeira. Se você parar para prestar atenção, a oba, geralmente, quase todas são sempre verdadeiras, e a última é falsa, pessoal. Se você já notou esse padrão, geralmente a oba segue esse padrão. Quase sempre, as 4 primeiras alternativas vão ser verdadeiras, e a última que vai ser a falsa. A quinta diz o seguinte: a lei da gravitação universal de Newton invalidou as 3 leis de Kepler. Isso aqui é mentira. Newton foi aquele cientista que descobriu a lei da gravidade, ele se baseou em Kepler. Então, ó, Kepler levou a Newton. Newton não negou Kepler, ele usou as leis de Kepler para estudar a força da gravidade. Porque tudo isso daqui, pessoal, essas leis, são explicadas pela força da gravidade. Só que Kepler não conhecia a lei da gravidade. Jardel, qual é essa lei da gravidade? Essa daqui, ó. Força é igual a constante G, massa do Sol, massa do planeta, distância ao quadrado. Essa aqui é a distância entre o Sol e o planeta. Então, essa aqui é a lei da gravidade que Newton descobriu, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho V, 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 V e F. Qual é essas alternativas? Vai ser justamente a B, né? Verdadeiro, 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 verdadeiro. E a quinta é a falsa. E é justamente isso, tá certo? Pois muito bem, voltando aqui para a nossa apresentação. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Pronto, pessoal. Eu já mandei naquele grupo que tem bastante gente, dos alunos da OBA, eu mandei o PDF que tinha as respostas da aula passada. Então você pode dar uma olhadinha lá, tá? E rever. A lei de Kepler fica por aqui, tá bom? Provavelmente as aulas vão acabar lá por 9 horas. Quinta falsa, deputado Manabix, Kaique. Tá certo, pessoal? Pessoal, se você fizer alguma pergunta no chat e eu não responder, é porque não dá para ficar vendo direto, tá? E às vezes a gente acaba deixando, tá bom, pessoal? Desculpa se eu não ver, tá bom? Então, beleza. Então, ó, vamos voltar aqui para o que nós vamos apresentar aqui, que é sobre as constelações, certo? Antes de começar a falar sobre as constelações, na OBA, vamos fazer mais uma vez aqui uma breve revisão usando material do curso do professor Alexandre Zabotti, que é sobre astronomia e astronáutica, que eu já tenho divulgado aqui, tá bom? Olha, pessoal, o que é uma constelação? Quando você olha para o céu, você vê isso, né? Você vê um fundo escuro e alguns pontinhos brilhantes. E você já se perguntou o que são esses pontinhos? Você já deve ter, é claro, saber que são estrelas, né? Mas é tudo estrela? Na verdade, não. Tem os planetas também, né? A maior parte é estrela, mas também tem os planetas, que tem um movimento próprio deles, tá? Os homens, mulheres, os seres humanos em geral, sempre olharam para as estrelas e procuraram estabelecer alguns padrões. Eles começaram a ver alguns desenhos, algumas criaturas no céu. E foi daí que nasceu as constelações. Então nós conseguimos fazer verdadeiros mapas do céu, tá certo? Dividindo o céu em várias e várias constelações. Então essa parte aqui do céu é o que vocês estavam vendo anteriormente, tá?
onde temos algumas constelações, e a constelação talvez mais conhecida e mais fácil de achar é essa daqui, ó, que é a constelação de Órion, tá certo? Que são as Três Marias. Essas três estrelas aqui que estão alinhadas e bem próximas são o cinturão de Órion. Se prestar atenção, o Órion é um personagem da mitologia, que esse era, se não me engano, um gigante, tá bom? E os gregos antigos viam o Órion aqui, né? Como também várias e outras criaturas ou animais também, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve entender na astronomia sobre as constelações é o seguinte, que essas estrelas que você está observando, elas não estão uma perto da outra. Tem estrelas, uma pergunta, existe quantas constelações? Oficialmente, né, os astrônomos dividem o céu em 88 constelações. Em 88 constelações. Mas é assim, é o que os astrônomos hoje usam. Isso pode mudar. E também muda dependendo da cultura. Porque assim, uma cultura via o céu de um jeito e outra cultura via de outro. A maioria das nossas constelações, elas são herdadas dos gregos. Tá bom? Mas, por exemplo, os gregos tinham constelações que eles não conheciam, como, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Porque os gregos estavam no hemisfério norte e o Cruzeiro do Sul é visto apenas no hemisfério sul. E também, por exemplo, os índios daqui do Brasil, eles tinham suas constelações, tá bom? Porque eles viam coisas do seu cotidiano no céu e imaginavam, tá bom? Então depende do local. Agora, a União Astronômica Internacional, a IAU, que é o que organiza os astrônomos hoje em dia, eles dividiram o céu em 88 constelações oficiais, tá? Então, olha só, aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul, que você observa como se as 4 estrelas estivessem uma do lado da outra próximo. Mas olha só, na verdade isso é uma projeção. Existem estrelas que estão muito mais próximas e outras muito afastadas, tá bom? Então, assim, é apenas uma percepção. Por exemplo, se você olhar para mim aqui, ó, se você olhar, ó, olhe para cá, ó, para a câmera, para o meu rosto. Vocês estão me vendo aí? Por exemplo, ó, esse dedo aqui, vocês estão me vendo na câmera? Não sei se estou aparecendo. Só um minuto. Olha aqui, ó, né? Esses dois dedos aqui estão um do lado do outro, né? Estão próximos. Se eu fizer assim, você está vendo esse dedo aqui e esse daqui. Olhando do ponto de vista que vocês estão vendo ele mais ou menos próximo, mas é como se esse aqui fosse menor e esse aqui fosse maior, que é uma percepção, né? É a mesma coisa que acontece com as estrelas. As estrelas estão muito afastadas. Tem umas mais próximas e outras mais distantes da gente. Só que na nossa percepção, quando nós observamos, parece que elas estão próximas, tá bom? E é daí que surge justamente as constelações, tá certo? Então, ó, indo aqui adiante, né? Então, isso aqui já foi entendido. Aqui também uma parte de uma curiosidade para vocês, que na nossa bandeira, na bandeira do nosso país, existem algumas constelações. Eles reproduziram uma parte do céu no dia 15 de novembro de 1889, quando foi declarada a República do Brasil. Então, por exemplo, você tem aqui a constelação de Escorpião, o Ceará, que eu esqueci de pesquisar para falar para vocês, mas se não me engano, o Ceará é uma dessas daqui, tá bom? Porque cada estrela representa um estado do Brasil, tá bom? Então aqui, ó, o Cruzeiro do Sul, tá certo? Hidra Fêmea, aqui não é a constelação completa, é só uma parte da constelação.
tá bom? Cão maior também aparece, cão menor, tá bom? Então, a porção do céu no dia que a República foi proclamada. Então, aqui vamos ver algumas constelações famosas. Uma constelação famosa e que é a minha preferida, eu sempre gostei de ficar observando ela, é a constelação de Órion. Então, Órion, ó, nós observamos essas estrelas aqui e você consegue fazer essa ligação. Agora, os gregos, eles imaginavam Órion como um gigante, tá bom? Então, isso aqui é a representação artística da constelação de Órion. Nós temos também, ó, então, ó, como é que você reconhece a constelação de Órion? É muito fácil achar as Três Marias, porque elas são bem brilhantes, tá bom? Então, uma vez que você achar a constelação de as Três Marias, você encontrou a constelação de Órion, que ela é bem grande. É claro que você também tem que saber que não é toda noite que você vai ver todas as constelações. Depende também da época do ano. No início do ano é mais fácil você ver a constelação de Órion, tá bom? Hoje em dia ela está aparecendo, se não me engano, mais ou menos cedo. Assim, 6 para 7 horas você enxerga ela. Eu acho que agora se você for procurar ela, você não vai ver. Pois muito bem. Depois nós temos também a constelação do Cão Maior. Pessoal, essa aqui é uma das constelações mais legais de ver e também porque dá para você reconhecer aqui um cachorro, né? Você vê aqui as perninhas dele, a cabeça, e você vê aqui a coleira dele, né? Um colar, digamos assim, porque aqui você vai ter a Sírius, que é a estrela mais brilhante do céu, tá bom? Essa constelação também é fácil de ver ela, porque ela fica muito próximo da constelação de Órion, tá bom? Então tem a constelação do Cão Maior, tem a Cruzeiro do Sul, que também é muito fácil você achar. É só você olhar para o sul. Você sabe reconhecer o sul? Se você souber reconhecer o sul, você vai encontrar o Cruzeiro do Sul e ela é, de fato, uma cruz, tá bom? Bem bonitinha, bem fácil de você reconhecer ela. Professor, eu não sei para onde é que fica o sul. Você faz assim: você pega a sua mão direita e aponta para onde o sol nasce. A sua mão esquerda vai estar direcionada para o poente, tá bom? Sua mão direita para o nascente, sua mão esquerda para o poente. Agora, a sua frente vai ser virada para o norte e as suas costas vai ser virada para o sul. Talvez você já deve ter aprendido isso em astronomia, né, com o professor de vocês, na geografia, tá bom? E também nós temos aqui a constelação do Escorpião, tá bom? Então ela aparece na verdade parece um braço, né, e 3 dedos. Mas essa aqui é a constelação de Escorpião, tá bom? Então esse aqui seria o rabo do Escorpião e essas 3 varetas aqui seriam a cabeça e as garras. Então assim, isso aqui é só uma imaginação, né? Uma imaginação do ser humano. Que a gente tenta comparar essa ordem dessas constelações com alguma coisa que nós conhecemos. Nós também temos a constelação de Touro, que é muito próximo de Órion, tá bom? Ó, a constelação de Cão Maior, Órion, a constelação de Touro são muito próximas, tá? E é isso. Agora, ó, nós temos aqui um jeito muito fácil de conhecer o céu, que é o aplicativo do Stellarium, que eu acredito que algum professor já deva ter mostrado para vocês, né? Eu vou aqui compartilhar agora aqui o Stellarium para nós vermos. Só um minutinho, pessoal, enquanto ele liga aqui.
Pronto, agora deu certo. Vocês estão vendo aqui isso? Isso aqui é o estelário, tá bom? Ele eu acredito que várias pessoas já devem conhecer, que nós gostamos de usar muito nas aulas de astronomia, né? Ele é um software que ele reproduz o céu, ele reproduz o céu noturno, tá? A gente pode tirar aqui a atmosfera. Então, ó, vocês estão vendo as estrelas. Aqui, ó, eu tirei a atmosfera. Eu tirei o céu, as nuvens e tal. Então aqui que vocês estão vendo são os planetas. E até aqui já estou vendo aqui a constelação do Cruzeiro do Sul. Tá? Porque está aparecendo aqui para mim, ó, a H-Crux, a Mimosa e a A-Crux, que é a constelação do Cruzeiro do Sul. Ó. Vou deixar aqui bem no meio. Agora eu vou colocar aqui as linhas ligando. Aparecer os nomes. E ó, pronto, apareceu as constelações. Então, já de cara aqui apareceu para nós a constelação do Cruzeiro do Sul, que eu espero que vocês possam estar vendo, né? Aqui também próximo do... Ó, isso aqui vai ser importante sim para a OBA, viu? Não estou enrolando, isso aqui é muito importante como nós vamos ver. Eu tenho aqui a Cruzeiro do Sul, próximo dela tem a constelação da Mosca, tem a constelação do Centauro, tem a constelação do Lobo, tem a constelação do Triângulo Astral. Eu posso selecionar aqui, ó, para colocar as representações artísticas. Ó. Então nós temos aqui, ó, aqui o Cruzeiro do Sul, ó, onde estou movendo o mouse. Espero que vocês estejam conseguindo olhar. Em cima do Cruzeiro do Sul tem a constelação de Centauro, tá bom? Que é esse homem, metade cavalo. Debaixo dele aqui tem o Lobo, tá? Outro importante, ó, é o Triângulo Astral, tá certo? E por aí vai. Próximo do Cruzeiro do Sul, você tem a constelação do Escorpião, que é bem este daqui, ó, que eu vou botar aqui no meio da tela. Ok, ó. Essa aqui é a constelação do Escorpião. A constelação do Escorpião, você tem a estrela de Antares, que é uma estrela avermelhada, que se você prestar atenção, você vai ver que ela é meio avermelhada, tá ok? E aqui você vai ter várias e várias outras constelações, às vezes não muito fáceis de serem encontradas. Mas, ó, virando aqui um pouquinho, encontro aqui a constelação, ó, de Touro. Então, você percebe que temos aqui a constelação, ó, por exemplo, a estrela de Aldebaran de Touro, aí para quem gostar de assistir Cavaleiros do Zodíaco, né? E você vê que o touro, ele tem meio que a cabeça dele e ele tem uns chifres, tá certo? Ó, são os chifres aqui, os chifres do touro, tá ok? Então, ó, próximo dele você vai encontrar, como eu falei, que é fácil de encontrar, a constelação de Órion. Tá aqui as Três Marias, tá? A constelação de Órion. Próximo da constelação de Órion, você encontra aqui, ó, o Cão Maior, que também é fácil de ser encontrado, que realmente parece um cão. Você tem a constelação da Lebre, do coelho, né? Da Lebre. Eu estava querendo fazer aqui só fazer ele rodar para ter vocês verem melhor. Eu sei que está um pouquinho mais extremo, mas vocês vão entender. Isso aqui caiu na questão da OBA do ano passado. Então nós vamos prestar muita atenção nessa constelação. Então você tem aqui a constelação de Órion. E você prestar atenção, parece que o Órion está lutando contra o touro. Então você pode criar aqui uma historinha, né? Que tá todo mundo aqui numa confusão doida. Ó, o Órion, ele tá brigando com o touro, tá?
Só que aqui atrás está vindo o unicórnio, que é amigo do touro. E ele vai chifrar o Órion para ajudar, né, o touro. E ao mesmo tempo, o cão maior, ele está perseguindo a lebre, que está passando aqui nos pés do Órion. Tem um cão menor aqui que não sabe para onde vai. E tem os gêmeos aqui, ó, só observando a confusão. Então você cria essa historinha e você consegue resolver uma questão aqui da oba, tá bom? O que é que eu vou mostrar para vocês agora? Então eu vou sair aqui do estelário, tá bom? Vou sair aqui do estelário. Lá naquele slide que eu fiz, ó, ele mostra aqui, pessoal, o aplicativo. Para quem não conhece, isso aqui que é o programa, ó, Stellarium, tá bom? Vou até deixar aqui um pouquinho, ó, pesquise aí, tá bom? Anotem, Stellarium. Tem uma versão que você baixa no computador e tem outra versão que você acessa pela internet sem baixar no computador. E existe também outros aplicativos no celular que são gratuitos e também eles são leves. Você pode botar no celular e você vai para onde você quiser. E é bem legal. Você tem até um aplicativo que você aponta para o céu e ele vai mostrar qual é a constelação que você está vendo, qual é o planeta, tá bom? Geralmente você coloca lá Sky alguma coisa, Skywalk, é um desses programas, né? E você vai encontrar bastante coisa interessante, tá certo? Então, ó, retornando aqui para a nossa apresentação, vamos voltar aqui, ó, para a aula final, né? Aqui é a aula sobre constelação. Então vamos lá. Constelações e propagação da luz. A gente já começa aqui com a constelação de Órion, né? Aqui já é um outro desenho, né? Outra representação. Aqui tem estrelas bem fáceis de encontrar, né? Como Rigel e a Betelgeuse, que são bem brilhantes, tá? Então, olha só essa questão 5. Ó, a questão 5 de 2024. E como eu falei, muito provavelmente vai ter uma questão parecida como essa. Não estava nem olhando. Vamos lendo aí a questão enquanto eu olho aqui o chat. Tá? Vamos ver aqui as mensagens. Ó, o Marcos Gabriel lembrou dessa questão e é bem facinho, Marcos. Só... Quem é que perguntou se funciona no Linux? Quem é que anda usando o Linux aí? Pietro Timbó. Também gosto do Linux, Pietro. E realmente funciona no Linux, viu? Vai ter sim pro Linux. Beleza? E como eu falei, você não precisa baixar o Stellarium no computador. Tem uma versão online. Você não precisa exatamente baixar. Por que Três Marias? É porque são três e porque Maria é um nome muito comum no Brasil. Então as pessoas gostam de usar, né? Deixa eu ver mais perguntas. Professor... Victor Levi, depois eu vou botar lá no grupo, tá? Vocês já reconheceram aí alguma constelação? Então, pessoal, eu vou estar aqui pesquisar o site do Stellarium, para quem quiser baixar, e colocar aqui nas... Ó. Opa! Vou botar aqui nas mensagens, ó. Tá aí, ó, pessoal, mandei aí nas mensagens o site do Stellarium, tá bom?
Ó, já achou Órion, Lebre. Então, ó, vamos lá. A figura abaixo mostra uma parte do céu no dia 17/5/2024, às 8 horas, visto de um certo lugar do Brasil. As linhas fortes delimitam as áreas das constelações. Realmente, ó, o céu ele é dividido em constelações. Então, cada quadrangular aqui, cada figura aqui mais forte, ó, ela é uma constelação. Então, isso aqui é uma constelação, isso aqui é outra constelação. Porque assim, o céu ele é muito grande. Então, você precisa localizar as coisas. Vocês sabem que vocês conseguem ver a olho nu essas estrelas. Mas não significa que a constelação tem apenas essas estrelas. Na verdade, ela vai ter várias e várias outras e outras coisas também que vão ser observadas na área do céu que é determinado por essa constelação. Então, vamos lá. As linhas finas ligam artisticamente as estrelas mais brilhantes de cada constelação. Uma história que os planetaristas da OBA inventaram para mais facilmente os alunos memorizarem um certo conjunto de constelações é o seguinte. Então, aquela historinha que eu estava contando, daquela confusão, é tudo uma confusão aqui, ó. O Órion, no qual as Três Marias, está lutando na frente com o touro, que tem 2 grandes chifres. O Órion sempre leva com ele o cão maior e o cão menor. O cão maior está saltando sobre a lebre, que está nos pés de Órion. O cão menor está sobre o unicórnio, pois este está prestes a furar, entre aspas, as costas do Órion com seu chifre. Então aqui dá para você reconhecer a constelação de número 1, que tem aqui as Três Marias, ó, a gente reconhece pelo cinto dele. É o Órion. O Órion, ele está brigando com a constelação de número 9, que é o touro. Você vê aqui os chifres do touro, né? Tá certo? Aqui é a constelação 9. Nos pés do Órion, você tem a lebre, que está sendo perseguida pela constelação 3, que é o cão maior. Essa constelação aqui, bem bonitinha, né? Aqui, ó, qual é essa estrela maior? Vocês lembram? Essa estrela aqui é a estrela mais brilhante, que é a estrela Sirius, tá certo? Nas costas do Órion, você tem aqui, ó, o unicórnio, que não parece nada um unicórnio, parece uma pinça, né? Isso daqui, ou parece, sei lá, não sei. E aqui em cima, na constelação 4, você tem um cão menor, que, ó, é Jardel. Você deve estar se perguntando assim, mas Jardel, isso aqui não é só uma linha, não? Ó, tem 2 estrelas e uma linha. Por que é cão menor? Dá para entender que às vezes os astrônomos foram inventando os nomes por associação. Então, esse camarada aqui parecia um cão. Beleza, é o cão e é o cão maior. Esse daqui tem uma estrela que é bem brilhante. E os dois estão perto do Órion, tá bom? Os cães, você imagina que os cães eles estão perto do Órion. Então é o cão maior e o cão menor, pronto. E por aí vai, as pessoas vão criando isso como uma associação. A constelação 6 aqui é a constelação de Gêmeos, que é fácil de reconhecer. Se eu disser que a constelação 7 e a 8 eu estou lembrando, eu vou estar mentindo. É porque realmente não cai na questão a 7 e nem a 8. Por curiosidade, eu vou até olhar aqui de novo no estelário, porque eu sou uma pessoa curiosa. Vou pesquisar aqui de novo as constelações. Vão aí discutindo aí no grupo, nas mensagens. Só achar aqui bem rapidinho. Ó,
a constelação de número 7 é a constelação do cocheiro. E a constelação aqui que está em cima do Cão Maior é a constelação de Câncer. Deixa eu... Tá bom? Então essa constelação aqui, número 8, é a constelação de Câncer, e essa constelação 7 é cocheiro. Só que elas não vão ser importantes. Vamos lá. Aí a pergunta é o seguinte: use os números que estão nas constelações da figura e assinale a alternativa que contém nesta ordem as seguintes constelações: Órion, Touro, Cão Maior, Cão Menor e Lebre. Então, bora lá. A constelação de Órion é a mais fácil. Ela é a constelação, vou escrever aqui, ó, é a constelação de número 1. Essa aqui é a constelação de Órion. A constelação de Touro é a constelação de número 9. Você percebe aqui pelos dois chifres. E porque está de frente, digamos assim, de Órion. A constelação de Cão Maior é a constelação número 3, que é muito fácil de ser reconhecida. A Cão Menor é a constelação de número 4. Lembrando da história, né? O Órion está lutando contra o Touro. O unicórnio está nas costas do Órion. O Cão Maior está perseguindo a Lebre, que está nos pés de Órion, né? Então, o Cão Menor vai ser a constelação número 4 e a Lebre vai ser a constelação de número 2. Então, você tem 1, 9, 3, 4, 2. Ó, 1, 9, 3, 4, 2 e justamente a, né? Olha só, é a primeira opção. Tá certo? Deixa eu ver aqui as mensagens. Você está me ouvindo? Ixi, travou o áudio. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo agora? Aí. Pessoal, voltei. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Então, eu parei aonde? Eu estava explicando o que quando o áudio caiu? Eu estava falando o que, pessoal, quando o áudio caiu, hein? Então, retornando aqui, ó. Então, ó, nós percebemos aqui, ó, que a constelação de Órion é a constelação 1, tem as Três Marias. A constelação de Touro é a constelação 9, que está bem de frente com a... tipo, o Órion está lutando contra o Touro, né? Então, estão bem de frente. Então, a 9 é o Touro. Cão Maior é muito fácil de lembrar, porque realmente parece um cão. E ele tem uma estrela bem bonitinha aqui, ó, na coleira dele, que é a Sirius. Então, a constelação 3, Cão Maior. A Cão Menor não parece um cão, parece só um bastão. Jardel, por que era... Eu não sei se eu falei isso e estava no áudio ainda, né? Por que é que ela recebeu esse nome? É meio que por associação. Ela está perto do Órion, eu acredito que tenha sido por isso, né? E então eles botaram esse nome de cão menor, tá certo? O Órion na mitologia grega, ele é um caçador, tá certo? E por aí vai. Tá bom? Então a questão 3 é o cão maior.
A 4 é o cão menor e a 2 é a lebre. Lembrando daquela historinha, a lebre está nos pés do Orion e ela está sendo perseguida pelo cão maior. Então aí vai ser a A. Então pronto. Agora temos aqui outra questão, que vai ser a questão, novamente a questão 5 do ano de 2023. Então há 2 anos atrás, e pode ser que também ela se repita ou algo parecido. Vocês estão aí reconhecendo alguma constelação? Vejam aí se estão reconhecendo alguma constelação. A Cruz do Sul, Cruzeiro do Sul, certo? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, se não me engano, ele foi nomeado pelos portugueses. Os portugueses foram, né, fazendo suas expedições a partir lá da Europa, né, descendo pela África. E a Europa está no hemisfério norte. Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram outras estrelas, outras estrelas, outras constelações. Como também existem constelações que a gente não consegue ver, porque a Terra é redonda, tá bom? Então a gente tem um acesso limitado do céu, né? Infelizmente é isso. Tem algumas coisas que a gente não consegue enxergar. Então olha só aqui. Vamos aqui de novo no Stellarium. Então, indo aqui na questão, temos aqui a questão. Eu vou abrir aqui o Stellarium, dá para vocês verem, né? Justamente, ó, é isso daqui. É justamente isso daqui, ó. É o Cruzeiro do Sul, Centauro, né? Triângulo Astral. Então, ó, vamos lá. Ó, o 1 é o Cruzeiro do Sul. O 3 é o Triângulo Astral, que é fácil de você reconhecer porque de fato é um triângulo, né? Quais são as outras? 3. A2 é o Escorpião, ó, bem aqui do lado. Tá certo? Então, Escorpião aqui com Antares, a gigante vermelha. Quais é outras importantes? 2. A 5. Essa 5 aqui vai ser o quê, meu Deus do céu? Ah, o peixe voador. É um peixe voador, realmente é um peixe que existe. Se for pesquisar, existe esse peixe aqui, um peixe voador. Ele voa? Voa. Ele pula, né, da água e, né, ele dá saltos grandes, acho que é por isso que é conhecido como peixe voador. Então, beleza. Então, essas aqui são as constelações que nos importam nesse momento. Tá bom? Então, ó, você já deve estar reconhecendo aí. Você tem aqui 1 é Cruzeiro do Sul, 2 Escorpião, 3 Triângulo Astral, 4 Centauro e 5 é Peixe Voador, que parece aqui uma borboleta, né? Inclusive. E o triângulo que realmente parece um triângulo. Então a pergunta: assinale a alternativa que identifica corretamente as 5 constelações assinaladas, com os números 1 a 5. Então, ó, como eu já falei, ó, 1 é o quem? É o Cruzeiro do Sul. 2 é Escorpião, então já não é a A. Pode ser a B, C, D até a E. A 3 é o Triângulo Astral. Então, ó, Cruzeiro do Sul, Escorpião, da B não é mais, porque a B3 é Centauro. Pode ser a C, ó, Cruzeiro do Sul, Escorpião, 3, Triângulo Astral. A 4 é Centauro.
E a 5 é o peixe voador. Então, justamente é a opção, é a alternativa de número C, né? Pronto, beleza. Cara, é isso. As questões da OBA para reconhecimento do céu é só isso mesmo. Tá bom? Então deixa eu ver aqui nas chamadas. Pessoal falando água também para variar. Pessoal, sem falar besteira. Pessoal, a prova da OBA é uma das Olimpíadas mais fáceis que tem. No nível 3 é muito, muito fácil. Muito boa mesmo. Tá bom? Assim, tinha um colega nosso falando aí sobre a questão das questões, né? Agora não sei se era um aluno ou um aluno. Realmente, cara, se você prestar bem atenção, a prova da OBA, você consegue até descobrir a alternativa correta só examinando as alternativas, né? Tá bom? Fazendo uma comparação uma com a outra. Então, assim, se você tiver um tempinho para fazer uma revisão, pesquisa essas constelações: Órion, Cruzeiro do Sul, Escorpião. É porque são constelações que elas são fáceis de achar. Elas são constelações que são grandes, elas são grandes mesmo assim no céu. E as estrelas são muito brilhantes. Então é fácil de encontrar. Tá bom? Então, agora nós vamos falar aqui da velocidade da luz. Vamos aqui falando da velocidade da luz, na velocidade da luz. Vocês sabem ler esse número aí? Este número aqui, pessoal, é a velocidade da luz no vácuo. Vocês sabiam que a velocidade da luz é a maior velocidade que um corpo pode alcançar? Na verdade, nenhum corpo consegue alcançar a velocidade da luz. Algumas partículas que não têm massa, que é, por exemplo, o fóton, né, que é justamente a luz, ela consegue atingir essa velocidade aí. Partículas conseguem atingir essa velocidade ou próximo dela. Esse número se lê assim: 299.792,458 quilômetros por segundo. Isso aqui, pessoal, é velocidade. Você já deve estar acostumado a ver assim nas placas de trânsito, assim, né? km/hora. Isso daqui é quilômetro por hora. Então vai lá, 80 km por hora, 80 km por hora. Isso aqui é uma velocidade, né? Por exemplo, velocidade do carro. Isso aqui significa que se um carro que tem 80 km por hora, significa que se ele continuar nessa velocidade por 1 hora, ele vai percorrer 80 km. Vocês entenderam? Então vamos lá. Um carro está a 100 km por hora. Se ele permanecer nessa velocidade por 1 hora, ele vai andar, né, vai percorrer 100 km. Então essa aqui é a definição da velocidade. A velocidade mais rápida que a gente conhece, Gustavo, é a velocidade da luz. Não dá para alcançar a velocidade da luz, assim, um corpo como a gente, um avião, não dá. É a velocidade mais rápida, é o que nós observamos no mundo. Tá certo? Então, essa velocidade aqui, ó, ela não está em quilômetros por hora, mas está em quilômetros por segundo. O que significa? Significa que a luz, em 1 segundo, ela percorre essa distância. Ela vai percorrer 299 mil quilômetros, quase 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, assim, é uma velocidade muito, muito, muito rápida. E cai na OBA algumas questões sobre a velocidade da luz.
Essa questão aqui é a questão mais difícil da OBA que eu já vi. Não vamos nos desanimar, mas vamos falar a verdade. Essa questão aqui, para o ensino fundamental, ela realmente é difícil. Mas nós estamos aqui para estudar, né? Ela diz que alguns rovers, que são pequenos veículos, tipo robô, né? São praticamente robôs, mas também podem ser controlados a controle remoto, que exploram ou estão explorando, que exploraram ou estão explorando Marte, o qual, quando está mais próximo da Terra, está a uma distância de apenas 55 milhões de quilômetros. Só no ano de 2287 ele estará um pouco mais próximo do que isso. Frequentemente é preciso enviar um sinal ou instrução ao rover. E este sinal viaja na velocidade da luz, tá bom? Sinais eletrônicos, ondas de rádio, raio-x, eles viajam na velocidade da luz, porque são radiações, são ondas eletromagnéticas, né? É uma coisa da física. Então isso consegue andar na velocidade da luz. O que não anda é matéria, tá bom? Então coisas que têm massa, enfim. Então, frequentemente é preciso enviar um sinal ou instrução ao rover, e este viaja na velocidade da luz, o qual é de aproximadamente 300 mil km por segundo, e independe das velocidades da Terra e de Marte. Calcule quantos minutos aproximadamente esse sinal gasta para ir da Terra ao rover. Então nós temos duas informações. Eu tenho aqui a distância da Terra até Marte, que é 55 milhões de quilômetros. Jardel, como é que eu escrevo 55 milhões? É 55, 000.000. Ou seja, 55 milhões é 55 seguidos de 6 zeros. Você sabe que 1 milhão é mil vezes. 1000 não tem 3 zeros? Então é 1000 vezes 1000. 3 zeros, eu vou ter 6 zeros. Então, 55 milhões de quilômetros. Ok? Beleza, pessoal? Até aqui, Agora, vamos ver aqui agora a velocidade. Tá certo? Espera só um minuto. Tá bom? Então, voltando aqui, a velocidade da luz, vai ser, 300, então, 303 zeros, 300 mil quilômetros por segundo. Aí essa questão aqui, ela tem uma maldade com o aluno. Qual é essa maldade? É porque, a distância está em quilômetro, e a velocidade está em quilômetros por segundo. Se você for fazer aqui a solução, ela vai lhe dar em segundos o tempo. Porque na aula passada eu expliquei que distância e velocidade, elas são relacionadas por uma fórmula, que é essa daqui, Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Que você pode lembrar com a seguinte frase: Deus vê tudo. Então, distância é velocidade vezes o tempo, DVT. Agora, você vai ter em segundos, né? O que é que você iria fazer? Você poderia pegar o resultado em segundos e dividir por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos, tá? Eu vou fazer aqui um pouquinho diferente. Primeiro, vamos deixar a velocidade em quilômetros por minuto. Para isso, você vai usar uma regra de 3. Não é difícil isso daqui. Porque, olha só, é só você ter esse raciocínio. Tá? Qual é o raciocínio? É o seguinte, a velocidade da luz, eu estou dizendo aqui, que ela percorre, 300 mil quilômetros em 1 segundo. Agora, em 60 segundos, que é 1 minuto, né?
Quantos quilômetros a luz percorre? Então, você vai fazer uma regra de 3. Você vai ter 1 vezes x é igual a 300.000 vezes 60. Tá bom? Você sabe que 3 vezes 6 é 18, né? Então, ó, x é igual a 18. 3 vezes 6 não é 18. Eu estou falando um pouco mais rápido, mas ó, 3 vezes 6 não é 18? Quantos zeros ficam aqui? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é esse o resultado que vai ter? Ou seja, vai ser 18 milhões. Isso significa que a velocidade aqui, ó, é 18 milhões, tá? 18 milhões, é um número tão grande que nem cabe mais aqui na tela, que a tela é pequena. Então, ó, a nossa nova velocidade é o seguinte: a velocidade da luz, é que eu tô ficando aqui sem espaço. Deixa eu arrumar. Ó, desculpa, pessoal, aqui a foto de organização tá grande hoje aqui. Vamos lá, isso significa que a nossa nova velocidade vai ser 18.000. Já tem 18 aqui, né? Por que eu estou escrevendo aqui embaixo? Então, vou deixar aqui, ó. A nossa nova velocidade vai ser 18 milhões de quilômetros por minuto. Ou seja, a luz em 1 minuto, ela percorre aqui, ó, 18 milhões de quilômetros, tá bom? Deixando aqui bem direitinho para vocês entenderem depois. Então, essa aqui é a nossa nova velocidade da luz. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar naquela fórmula que eu mostrei aqui em cima. Distância, velocidade vezes o tempo. Então, ó, vou fazer por aqui é com ruim que já é outra questão. E eu não quero apagar aquilo que eu já fiz. Então, eu vou tentar incluir aqui outra folha. Visualização. Pois é, devia ter visto isso mais cedo. Que realmente não, a conta é muito grande, nem cabe aqui na folha. Eu não queria apagar isso. Então eu vou escrever aqui em cima, viu? Ó, vou botar aqui. Então, ó, questão anterior. A nossa nova velocidade é 18 milhões de quilômetros por minuto, tá bom? 18 milhões. Então, ó, distância é a velocidade vezes o tempo. A distância é 55 milhões, né? 55 milhões de quilômetros, que é igual a 18 milhões de quilômetros por minuto vezes o tempo. Então, olha só, essa equação aqui, ela está montada da seguinte forma. Eu quero saber em quanto tempo a luz, que anda numa velocidade de 18 milhões de quilômetros, vai percorrer 55 milhões de quilômetros. Jardel, pelo amor de Deus, que isso é difícil demais. É não, cara. Olha tanto zero que tem aqui. Ó, corta esse zero, esse zero, esse zero, esse zero, esse zero, esse zero, que vai cortar esse zero, esse zero, esse zero, esse zero, esse zero, esse zero. É 6 zeros desse lado, é 6 zeros do outro. Então, você vai ter aqui, ó, 55 igual a 18 vezes t. T que é o tempo. O 18 não está multiplicando o tempo, então ele passa dividindo. Então, o tempo vai ser igual a 55 sobre 18. Deixa eu apagar esse 55, que ele ficou todo torto aqui. Ó. Então, ó, 55
sobre 18. Jardel, como é que eu faço essa conta? Cara, é muito bom. Muito fácil essa conta, ó. É 55 dividido para 18. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 26. Né? Aliás, desculpa, 36. Vezes 2, 18 vezes 3 vai dar justamente 54. Tá bom? Então, ó, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2 é 5. Então, isso aqui, ó, fica 54, menos, vai sobrar 1, né? Vai sobrar 1, certo? O que é que eu faço agora? Eu acrescento um 0 aqui e acrescento uma vírgula no 3. Beleza? Beleza. 10 não dá para dividir por 18, Jardel. Então você acrescenta um 0 aqui de novo e você vai ter 100. Qual é o número multiplicado por 18 que vai chegar a 100? Esse número, sempre é bom ficar testando com 5, né? E se você for testar com 5, você vai ter, ó, vamos aqui, ó. Veja só. 18 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. Fica 0 aqui, vai o 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 90. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Então 5 vai dar 90, vai sobrar 10. Até aqui já tá bom. Até aqui já tá bom demais para aqui, né? Já deu para entender que, ó, o tempo t vai ser igual a 3,05 minutos. Isso aqui é praticamente 3 minutos. Então a resposta correta é a C. Tá bom? Tá todo mundo aí? Todo mundo sobreviveu a isso? Tá bom? Calma, pessoal, já a aula vai acabar. Só tem mais 2 questõezinhas. Tá gostando aí, pessoal? É muito bom, cara. Isso aqui é muito legal, acho. Assim, essa questão aqui, ó, falar pra vocês, é uma questão de física, viu? Eu sou professor de física. Tá vendo essas equações aqui, ó? Tudo isso aqui é o que espera vocês lá no ensino médio. Isso aqui são equações do movimento. Mas, ó, eu não dei um apelido para essa equação aqui, ó. Deus vê tudo, né? Aí essas aqui também temos apelidos, né? Essa daqui, ó, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Isso aqui é vovô Antônio. Tem outra que não tá aqui, que é assim, ó. Espaço é espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Isso aqui é a sorvete. E essa daqui é a sorvertão, tá bom? Que é maior. Essa aqui é a definição de velocidade. Se você prestar atenção, essa equação aqui, ó, é a mesma dessa. Velocidade é a distância pelo tempo, né? Tá bom? Aqui é justamente isso. Se você pegar esse T e passar aqui dividindo D, velocidade é a distância pelo tempo. Só que aqui é outras letras. Tá? Esse triângulo aqui, IS, que é chamado de ΔS, é o espaço e o ΔT é o tempo. Essa contazinha aqui bem legal, ó, também tem um apelido. Essa equação aqui é chamada de equação de Torricelli, mas ela também é conhecida como a vovô, porque ó, é V ao quadrado. Então, vovô e vovó tem 2 asas. Ou vovô tem 2 asas. Beleza? Então vamos aqui, ó, para essa terceira questão do ano de 2023, da OBA. Rapaz, não é que é a mesma questão? Olha só como a OBA gosta do aluno. Vamos lá. O astrônomo dinamarquês Ole Christiansen Hummer foi o primeiro a determinar a velocidade da luz. Tá bom?
Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Não, né? Tá só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Ó, vamos lá. Para determinar a velocidade da luz usando o satélite de Júpiter. É claro, as variações da distância entre a Terra e Júpiter. Hoje sabemos que a velocidade da luz é uma constante universal, que vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Calcule quantos segundos a luz gasta para vir do Sol à Terra. Sabendo que a distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Tem uma parte boa dessa questão. Ela é semelhante à anterior, só que ela já quer que você dê em segundos. Então tá beleza. É mais fácil, né? Você não vai ter que fazer aquela transformação. Então o que é que nós sabemos? Eu sei que a distância do Sol, da Terra até o Sol, a distância da Terra até o Sol é igual a 150 milhões. Lembrando, pessoal, que esse pontinho aqui não é a vírgula. Isso aqui é só para separar o grupo de 3 em 3 números. Porque aqui é 1000, depois milhão. Então seria assim, né? Teria outra vírgula aqui. Mas eu vou tirar aqui para não ficar confundindo a cabeça de vocês. Então, 6 zeros, 150 milhões de quilômetros. Tá? Muito longe, né? Lembrando, por exemplo, pensa aí, daqui até Fortaleza é 300 quilômetros. Daqui até o Rio de Janeiro é 1000 quilômetros, eu acho, é 2000, acho que é 3000 quilômetros, é uma coisa assim. Então, 150 milhões de quilômetros é muito grande. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros, né? 300 mil quilômetros por segundo. Beleza. Então você vai usar aquela formulazinha, Deus vê tudo, distância, velocidade vezes o tempo. Aí você aplica, você substitui. Você vai ter 150 milhões igual a 300 mil vezes t. Vamos cortar o zero. Esse corta com esse zero corta com esse zero corta com esse zero corta com esse, e esse zero aqui elimina esse. Vai sobrar o que? 150 é igual a 3 vezes t. O 3 está multiplicando o t. Então ele passa dividindo, pessoal. Matemática, pessoal. Nossa amiga matemática. Então t é igual a 150 dividido por 3. Isso aqui dá para você fazer de cabeça, não dá não? Porque olha só, 150 dividido para 3 é 150 também. Opa, eu tô comendo um zero aqui. Não, peraí. Vocês não me avisam, pessoal. É 1500. 1500 é igual a 3 vezes t. Tá bom? Então, beleza. Quanto é 1500 dividido para 3? Ora mais. 5 vezes 3 não dá 15? Então, vai descer esses dois zeros para cá, E é isso, pessoal. 3, aliás, 1500. É 500 mais 500 mais 500. Não é? Pronto. Muito fácil. Isso aqui é muito fácil. Então, t é igual a 500 segundos. Pronto. Alternativa correta, alternativa B. Legal? Tá certo? Tá tudo certo? Pronto. Beleza, a Alice Oliveira fez de cabeça. Então essa questão aqui, é muito fácil. Agora me digam, isso aqui vale quantos minutos? Né? Se eu for transformar aqui para minutos, vai dar quanto? Façam aí a continha bem rapidinha. Que olha só, 1 hora
é 60 minutos. 1 minuto é 60 segundos. Então, para eu transformar esses 500 segundos para minutos, eu tenho que dividir por 60. Então, você pega aí 500 e divide para 60. Sendo que esse zero corta com esse zero, né? Então, você tem 60, aliás, 50 dividido para 60. 6 vezes 5 dá 30, 6 vezes 6 é 36, né? 6 vezes 7 é 42. Então, ó, 6 vezes 7 é 42. Então, 50 menos 42 sobra 8. Você bota uma vírgula aqui e acrescenta um zero. Então, e agora? 6 vezes 10 dá 60. Aí, 6 vezes 11, 66. 72, né? Realmente... 12 vezes 60, 72 vai sobrar 8, por aí vai, né? Não é assim? Então, ou seja, isso aí equivale a 8 minutos, ou quase 8 minutos aproximadamente, não é? Beleza? Aliás, é isso, né? Aí, opa, peraí. Não, peraí, isso aqui tá errado, tá não? Tô fazendo conta errada aqui, tô distraindo-me. Porque, sim, peraí, não. Porque 8 vezes 6, é verdade, 48. Eu tô ficando doido aqui. Peraí, vai fazer a conta. Coisa feia, professor, errando a conta. Então, você vai ter, 500 dividido para 60. Vai eliminar o zero. Então, você vai ter 50 dividido para 6. 6 vezes 8 é 48. Que sobra 2. Né? Então você bota um zero aqui e vírgula. A gente faz as coisas de improviso, dá nisso, né? Aí 3 vezes 6 dá 18, que sobra 2. E por aí vai, né? Vai dar 3. Ou seja, a luz do Sol, ela demora 8 minutos para chegar até a Terra. E aqui a gente tem que parar e pensar nisso. Porque é claro que a gente quer a aprovação na obra, mas também sempre tem que aprender a pensar. Então, vamos dar uma pausa aqui e falar nisso. Peraí. Então, olha só. Essa conta aqui está me dizendo o seguinte, que a luz que sai do Sol, ela demora 8 minutos para chegar na Terra. Isso significa que quando você olha para o Sol, que não é recomendado, né? Você não está vendo o Sol agora. Você está vendo o Sol há 8 minutos atrás. Porque a luz ela demora um certo tempo para chegar até a gente. E todas as coisas são assim. Nós conseguimos enxergar as coisas porque a luz ilumina as coisas e a luz é refletida pelas coisas e vai até os nossos olhos. Então isso leva um tempo. Só que como as coisas estão aqui muito próximas e a luz é muito rápida, você não percebe isso. Porém, o Sol é muito distante. A Lua é muito distante e os outros planetas são muito distantes. E as luas, as estrelas é uma distância enorme. Então, quando você enxerga as estrelas, você não está vendo o momento presente. Você está vendo o passado, um passado muito e muito distante. Porque essa luz que você está enxergando, ela demora milênios, séculos e até milhões de anos para chegar até os seus olhos, tá bom? Uma coisa também que é interessante, por exemplo, é a velocidade do som. Porque o som ele também tem uma velocidade. Ele tem uma velocidade, velocidade do som é mais ou menos assim 320, 340 metros por segundo, tá bom? Eu não coloquei mais em quilômetro, deixei aqui em metro. Metro por segundo.
Isso significa que a cada segundo o som percorre mais ou menos 320 metros. Você já prestou atenção que quando um raio cai, você vê primeiro o relâmpago, que é a luz, e depois escuta o barulho, né? Não é assim? Então, por exemplo, digamos que você vê o raio caindo. Aí você conta os segundos até ouvir o trovão. Digamos que foi um tempo t igual a 3 segundos. Se você tem essas informações, você consegue calcular a distância que o raio caiu. Porque a distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, é 320 vezes 3. 320 vezes 3, 069. Tá bom? Então, distância é igual a 960 metros, quase 1 quilômetro. 1 quilômetro é 1000 metros, né? Então, olha só, você consegue calcular a distância que o raio caiu até você. Beleza? Então, isso é uma coisa muito interessante sobre a natureza, né? Sobre o universo. Então, quando você está observando as estrelas, você está observando o passado. Isso é uma coisa muito interessante e até meio profunda de você parar para pensar. Você não está vendo o presente, você está vendo o passado. Então, a nossa última questão é sobre exatamente isso. A nossa última questão aí, ela diz o seguinte, a velocidade da luz, ela é, deixa eu ver, é da OBA 2022. A velocidade da luz de qualquer radiação eletromagnética no vácuo é uma constante, que vale aproximadamente 300 mil km por segundo. A velocidade da luz independe da velocidade da fonte emissora e da velocidade de quem recebe a luz. A estrela Betelgeuse está a aproximadamente 720 anos-luz da Terra. E a estrela Antares está a aproximadamente 605 anos-luz da Terra. Ambas são supergigantes vermelhas, com diâmetros aproximadamente 900 vezes maior do que a do Sol. Observação: ano-luz é a distância que a luz viaja num período de um ano. Na astronomia, nós gostamos de colocar uma unidade de medida que é o ano-luz, né? AL, beleza. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Tá bom? Se você estiver com curiosidade, quiser saber quantos metros, né? Você só pegar 365 dias, transformar em segundos, multiplica pela velocidade e você tem essa distância, tá bom? Quem tiver com essa curiosidade pode fazer essas contas. Então, olha só, a Betelgeuse, ela é uma estrela que pertence à constelação de quem? De Órion, tá bom? Antares é uma estrela que pertence à constelação de Escorpião. Você vê que elas têm uma diferença entre as distâncias. A estrela mais distante aqui é a Betelgeuse, que está a 720 anos-luz. Ou seja, quando você observa ela, você está vendo ela há 720 anos atrás. Não é o agora, mas é o que ela foi no passado. E quando você observa Antares, você não está observando Antares agora. Você está observando Antares 605 anos atrás, tá bom? Então, olha só, a OBA pede para você colocar aqui o verdadeiro ou falso, tá bom? Então, vamos lá. A luz que recebemos hoje de Betelgeuse é mais antiga do que a que recebemos hoje de Antares? Isso é verdadeiro. Por quê? Porque Betelgeuse está mais distante do que Antares. 2. Se Betelgeuse está se afastando da Terra e Antares está se aproximando da Terra, a velocidade da luz que elas emitem em nossa direção é a mesma? Isso aqui parece ser uma coisa muito estranha, né? Porque, assim, quando a gente observa os astros, as galáxias,
Por meio da observação da luz, a gente percebe que existe uma velocidade, às vezes de aproximação ou de afastamento em relação à Terra, né? Só que isso não muda a velocidade da luz, tá bom? A velocidade da luz, ela não depende da velocidade da fonte, tá certo? Beleza? Então, tá bom? Então, ó, não depende da velocidade. Então, ó, ela é sempre a mesma. Então, isso aqui é verdadeiro. 3. A Betelgeuse que vemos hoje, de fato, é como ela era há 720 anos? Isso também é verdadeiro. Tá bom? Mais uma vez, isso aqui é verdadeiro. Quando nós olhamos Betelgeuse hoje, e uma curiosidade, talvez ela nem exista mais, porque estrelas também morrem, estrelas explodem, desaparecem. Então, talvez a Betelgeuse já tenha até explodido e a gente nem sabe ainda. Então, isso aqui, quando a gente observa ela, é como ela era há 720 anos atrás. 5. É impossível ver Antares e Betelgeuse exatamente como elas são hoje. Para nós, meros mortais que estamos presos a este planeta, isso é impossível, porque eu não consigo viajar no hoje até lá, tá bom? Isso é impossível, porque é muito distante, é impossível andar na velocidade da luz, porque assim, se fosse na velocidade da luz, ia demorar 720 anos para chegar até lá, entendeu? E nem dá para isso, nem dá para eu viajar numa velocidade superior à velocidade da luz. Então isso aqui é verdadeiro. Então, ó, 5. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, porque as estrelas são vermelhas. Não, não depende da cor. A velocidade da luz é sempre essa. Só uma curiosidade, isso aqui vale apenas para o vácuo, tá? Ou seja, é o vazio. O espaço exterior, fora da Terra, é praticamente um vazio, né? Na sua maior parte. Não tem atmosfera. Então, assim, a velocidade na Terra, na atmosfera, no ar, ela é um pouquinho diferente. A velocidade na água também é um pouquinho diferente disso daqui, mas também não é uma diferença muito grande. Tá bom? Então, até meio que você pode dizer, não, essa aqui é a velocidade da luz e pronto. Tá? É aproximado, mas serve. Beleza? Então, ó, isso aqui é falso, tá bom? Ó, só porque elas são vermelhas, não significa que elas vão ter uma velocidade diferente. Então, ó, mais uma vez, você vê que é uma questão que todas elas são verdadeiras, menos a última. Então, meio que você presta atenção no padrão. Não estou falando para você chutar, mas se você vê que vai ter que chutar, você pode apostar nesse padrão aqui. Dizer que todas são verdadeiras, menos a última que vai ser a falsa. Então, nesse caso aqui vai ser o item A. Beleza? E pronto, pessoal, é isso. Essa aqui era a nossa última questão. Agora eu pergunto para vocês se vocês têm alguma pergunta para ser feito a mim. Tá? Então, deixa eu olhar aqui o chat, o que estão falando. Pessoal, já estou encerrando, viu? Só vou olhar aqui se tem alguma pergunta interessante e tal. Tá bom? Já vai acabar. Tio Jardel, o que é que você acha que vai cair esse ano? A prova da OAB, ela se repete muito, tá? Então, muito provavelmente vai cair, ó. Vai cair a lei de Kepler. Provavelmente vai cair constelações, uma pergunta igual essa daí. Provavelmente vai cair também talvez alguma coisa sobre a Lua. Vai cair
sobre desculpa, como é o nome? As temporadas, as estações do ano, né? Que em 2023, 2024 caiu. Então, assim, a OBA, ela fica renovando, reciclando muitas questões, tá certo? Qual é a velocidade do Sol até Marte? Como assim? Assim, Marte é que está girando em torno do Sol, né? Então, assim, em relação a Marte, o Sol está parado, né? O Sol que gira. Quais são a numeração das constelações? É só checando, viu? Não é muito difícil ter isso de mente. Quantas questões na prova da OBA? Vocês sempre perguntam isso, eu sempre esqueço. Tem que fazer uma pesquisa rápida aqui. Mas eu acho que são 20 questões. Deixa eu ver aqui. Ó, a OBA 2024, nível 3, juntando a astronomia e astronáutica, foram 10 questões. Tá certo? Foram 10 questões. Só isso. Tá bom? 10 questõezinhas. Tudo isso é sobre ciências? Pessoal, isso aqui é tudo sobre ciência, sobre física, química, principalmente, tá? Sobre a Voyager, eu não sei, assim, dizer exatamente qual é a fonte de energia dela, porque, assim, o espaço, ele é um vazio, ele é um vácuo, né? Então, ele não tem um atrito para frear ela. Meio que se ela se lançou já com a velocidade, ela não deve ter mais combustível, então ela só deve estar se movendo naquele impulso inicial. Você imagina assim, imagina um salão que o chão estava todo molhado de sabão. Se você pular, né, e escorregar naquilo, você não vai se mover até um certo ponto? Até um certo ponto você vai se mover. Quem vai lhe parar vai ser aquele atrito que ainda resta do chão e o ar. No espaço não tem mais esse atrito. Então, se você... Imagina só, se você tivesse com uma arma e desse um tiro no espaço, a bala vai se mover, teoricamente, até o infinito. É claro que ela vai se mover com a velocidade da bala, né? Não vai ser uma velocidade que vai aumentando. É para a velocidade permanecer mais ou menos a mesma, até que ela encontre alguma coisa, né? Caia num planeta, por exemplo, encontre um asteroide, um meteorito, aí ela pode diminuir, né? Pessoal, quando você for fazer uma pergunta, é bom fazer a pergunta numa mensagem só. Porque se você faz uma pergunta e vai fazer outra pergunta, vai vir outras mensagens em cima que não vão ter nada a ver. Aí meio que vai ficar tudo misturado. Posso explicar sobre a origem de um universo, sistemas solares, estrelas, buracos de minhoca e buracos negros? Explicar como assim? Eu acredito que a gente pode ter certas explicações, né? Dos processos que transformaram, dos processos que levaram, né, a esses objetos existirem. Tudo pode ser explicado de algum jeito. Quem leva não pode usar a calculadora não, pessoal, na prova, tá bom? E também é muita mensagem, cara. Tal. Deixa eu ver aqui as mais recentes. Tio, volta à questão que FV, para mim você não respondeu. Maria Isabel, qual é essa questão?
Júlio Trajano, qual era a pergunta? Tá misturado. As perguntas estão muito misturadas. Denise Lopes, o que foi que Galileu descobriu? Galileu descobriu muitas coisas. Ele foi aparentemente a primeira pessoa a utilizar uma luneta para observar os céus. Então ele percebeu que a Lua tinha montanhas, que a Lua tinha crateras. Ele também foi o primeiro a observar que Júpiter possuía luas, tá bom? Ele conseguiu observar as 4 luas de Júpiter. Ele fez estudos muito importantes na física, então, sobre o estudo do movimento dos corpos, da queda dos corpos. Ele estudou várias e várias coisas sobre movimento, não sei se acho que também sobre luz e muita coisa sobre astronomia. Ele não foi um descobridor, mas ele foi um defensor ferrenho do heliocentrismo, que é a teoria que mostrou, né, que os planetas giram em torno do Sol, tá certo? Então ele descobriu várias coisas mesmo. O pessoal já dando tchau. Bom, pessoal, é isso, né? Só não entendi qual foi uma questão que pediu para eu voltar. Tio, volta a questão da característica dos planetas. Pessoal, aí isso aí foi outra aula, né? Eu botei, tem um grupo lá, né? Do aulão da OBA, que eu sempre coloquei, né? As aulas que eu fiz aqui, tá bom? Então, se você pesquisar, perguntar a algum professor, algum colega, talvez tenham, tá? Pessoal, acabou, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta de astronomia, pode ir fazendo ainda, tá? Quantas constelações existem? Oficialmente, os astrônomos hoje em dia dividem o céu em 88 constelações, tá bom? Mas assim, as constelações foram criadas pelas culturas, pelos povos. Então, existem algumas constelações que o povo observava, né? Não, porque assim, não é que um povo observava, é porque eles olhavam para as mesmas estrelas e imaginavam outros desenhos. Você também pode fazer isso, você pode olhar para as estrelas de hoje e imaginar outros desenhos, né? Outras figuras, outras constelações. Tá certo? O pessoal já tá saindo, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Questão 3. Questão 3 de 2024. Questão 3 de 2024. Olha, não tô achando. Você tá falando de qual aula? Verdadeiro ou falso? Não, ó, é porque, assim, é porque eu tirei um print das questões. Aí, isso daqui é o mesmo disso daqui de cima, viu? Vou só marcar aqui para não ter confusão, tá bom? Então, isso aqui é verdadeiro, 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 falso, tá bom? Essas alternativas aqui é da mesma questão aqui. É porque eu fico tirando o print, tá? Tiro o print das questões, aí nem sempre dá para ficar a questão inteira no mesmo slide. Eu tenho que dividir um slide para outro, tá? Então, isso daqui eu vou salvar, tá bom? Vai estar salvo aqui, né? Esse PDF que está escrito em cima, está editado. Tá bom? E é isso, pessoal. Desejo a todos boa sorte, que a gente venha ganhar bastantes medalhas. O que é um buraco de minhoca? Um buraco de minhoca é uma construção teórica, tá bom? Uma construção teórica de um objeto que ele une pontos diferentes do espaço, tá? Então, assim, o buraco negro, você cai no buraco negro, você não sai mais. O buraco de minhoca, que é uma coisa teórica, totalmente teórica,
iria poder ligar outros pontos do espaço-tempo, outros pontos do universo, tá bom? Aí isso aí é outra coisa, coisa bem teórica, né? Não é a mesma coisa que buraco negro. Buraco negro a gente sabe que realmente existe e já foi observado, tá? É uma coisa da criação do Albert Einstein, né? Também trabalho com a robótica, pessoal. Quem está perguntando aí. Bom, pessoal, é isso. Acabou. Boa noite para todos. Boa prova amanhã. E que todo mundo fique aí abençoado. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Fique com Deus.